Chegamos aí no 16º domingo do tempo comum. Tá, e então a primeira leitura de hoje, lá do livro da sabedoria, último livro escrito aí do Antigo Testamento, escrito aí já no finalzinho aí, na metade, segunda metade aí do século I antes de Jesus, escrito por um judeu que morava em Alexandria, cultura helênica, grega e tal, e ele então faz toda uma abordagem mostrando Deus que é misericordioso e que não faz acepção assim se o povo é judeu, se não é judeu, que Deus é misericórdia para todos os povos, porém aqueles que praticam a justiça, que defendem os pobres, aqueles então que ajudam a construir uma sociedade justa. Bacana, né? Essa visão então do livro da sabedoria. E no Evangelho de Mateus é uma sequência do domingo passado. Se você lembra, no domingo passado era a semente que traz em si toda a possibilidade de virar uma grande árvore, dar frutos, novas sementes, tal, que era a palavra de Deus, e que vai caindo ao lado da estrada, os passarinhos comem, no terreno pedregoso, não dá raiz, onde os espinhos desanimam ali, abafa e tal, e que cai no solo fértil. Isso no domingo passado. Hoje é uma sequência. Parte do princípio assim, que o reino de Deus é uma plantação e que a semente caiu no solo bom, você. Mas veio o inimigo e semeou o joio no meio da semente de trigo. Aí, os dois, quando são pequenininhos, parecem, e vem a discussão, vamos logo arrancar o joio? Não, diz o Senhor, porque arrisca arrancar o trigo junto. Espera crescer, para ficar claro o que é trigo e o que é joio. E nesse momento, então sim, você arranca o joio e joga no fogo, e colhe o trigo. Essa é uma visão bem interessante, primeiro para a gente entender assim, mas como é que é mesmo? Quer dizer então que eu sou uma pessoa boa, um solo bom, eu acolho a palavra de Deus, mas pode acontecer que o inimigo semeie coisas ruins em mim? Claro que pode. E é o que nós estamos vendo hoje. Olha a confusão que nós estamos vivendo hoje. O inimigo está trabalhando? Claro que está. O inimigo é especialista em fake news. O inimigo é especialista em dizer que não tem pandemia nenhuma. Meu Deus, 2 milhões de infectados no Brasil, mais de 80 mil mortos. E diz que não tem nada disso, isso é bobagem, usa aqui uma cloroquina aqui que vai resolver o seu problema. Claro que isso é a ação do demônio. Isso é a ação do mal. E o mal tem muitas vertentes, porque vai nos confundindo. Essa é a grande habilidade. Se a gente tivesse certeza que era mal, então a gente punha de lado. Mas não, o mal tem roupagens bonitas, o mal se finge de bem. Mas, por favor, né? É só verificar o que está acontecendo. Como é possível que juízes colocam em prisão domiciliar pessoas que estão foragidas, que estão fugidas, que nem se entregaram? Juízes mandam para casa pessoas que claramente têm problema. Não foram condenados ainda, mas claramente têm problema. Tem envolvimento com assassinatos, tem envolvimento com rachadinha, tem envolvimento com milícia. Ah, mas ele está doente, então ele vai para casa. Milhares de presos doentes dentro das celas. Então, assim, essa questão dos 2 pesos e 2 medidas, claro que é o joio esparramado no meio do trigo. Tá, então qual é a nossa função como cristãos católicos? Procurar nos informar, entender o que é joio e o que é trigo, para que a gente também possa trabalhar junto com o Senhor Jesus nessa construção do reino.
que a gente possa ajudar a construir o que é bom. Muitos de nós foram enganados e ainda estão sendo. Isso não te fala uma pessoa ruim, claro que não. Você está sendo enganado. O que você precisa é procurar a orientação onde ela é seguramente correta. Então nós temos os nossos bispos da igreja, que são sucessores dos apóstolos. Se eu sou cristão católico, eu creio que eles recebem um munus especial do Espírito Santo e que eles são a sequência dos apóstolos. E eles, reunidos em colegialidade na CNBB, estão nos dando uma série de orientações. Vamos seguir as orientações da CNBB. E não vamos acreditar nas fake news que aí colocam, a CNBB assinou um documento a favor do aborto. Para com isso, você ainda acredita nisso? Chega de tanta fake news, calma, largue isso para lá. Veja de verdade o que os bispos estão nos orientando, o que os nossos padres estão nos orientando. E vamos ajudar a construir um mundo bom, um mundo justo, um mundo correto. As eleições vêm aí, as eleições municipais. É tempo da gente fazer nova seleção. Procurem os seus candidatos, aquelas pessoas que são reconhecidamente gente do bem, que cuidam da justiça, que cuidam dos mais pobres. Porque chega um momento em que tudo isso que a gente faz, essa distribuição de cesta, esse socorro dos mais necessitados e tal, isso chega num limite. Conto para vocês uma história bem bacana disso, que o nosso santo brasileiro, Dom Helder Câmara, nos contou uma vez. A discussão era essa. O que é mais importante? É dar o peixe, é ensinar a pescar? Em que momento que eu tenho que dar o peixe? Não, mas se o cara está moribundo, está morto lá, está com fome, eu tenho que dar o peixe. E aí quando ele tiver forças, então eu vou ensinar ele a pescar e tal. Tudo bem. E ele então contando que tem um momento para dar o peixe, tem um momento para ensinar a pescar, mas tem um terceiro momento, que a gente normalmente não considera. E ele contou a história, que tinha uma aldeia de pescadores, pescavam num lago enorme, e que instalaram uma fábrica ali, a jusante no rio que abastecia lá aquela região, aquela água, e a fábrica começou a jogar dejetos químicos ali, começou a matar os peixes. Então a comunidade se organizou e durante muitos anos, com a ajuda da igreja e tal, se organizou e mobilizou ações para que a fábrica pusesse filtros. Nem queria que fechasse, pusesse filtros, mas o filtro era caro. E é claro que os donos do capital, os donos do poder que só visam o lucro, não queriam gastar com os filtros. Muito bem, essa luta judicial levou 10 anos. E 10 anos depois, então o juiz deu um parecer que a fábrica tinha que instalar os filtros. Só que no momento em que a fábrica foi instalar os filtros, já não existia mais a aldeia de pescador, porque já há alguns anos não tinha mais peixe naquela região. E todos eles ou tinham migrado para a cidade, moravam em favelas, ou eram boias frias ali, trabalhavam nas moendas, na cana e tal, ou trabalhavam na própria fábrica. Então dizia Dom Helder, tem um momento para dar o peixe, tem um momento de ensinar a pescar, e tem um momento de garantir as condições socioeconômicas, políticas, de que exista peixe para ser pescado. Nos cuidemos, meus irmãos, e vamos pedir que Deus nos abençoe, nos dê maturidade suficiente para não sermos enganados de novo. As eleições vêm aí, a responsabilidade é nossa. Amém.